Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Papo de Casal. Nesse primeiro episódio, nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que também faz parte, claro, desse podcast, mas hoje, como foi a ideia minha de fazer esse vídeo, eu convidei ela para falar um pouquinho, para a gente aqui contar um pouco da nossa história para você, com a visão dela. Já aproveita, já se inscreve aqui no canal, para que toda semana você receba nossos vídeos, onde nós vamos falar, lógico, de relacionamento, nós vamos falar também mais sobre o nosso trabalho, como constelação familiar, como inteligência emocional, como hipnose clínica, tudo isso voltado, claro, para melhorar a vida dos casais. Então, já se inscreve, clica no sininho para receber as notificações e vamos pro vídeo então. Roda aí a vinheta. Bom, vamos começar então aqui o nosso bate-papo. Elisângela, meu amor da minha vida, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouquinho de você. Olá, pessoal, eu sou Elisângela Faria, esposa aqui dessa figura maravilhosa, Jaciel Júnior. E a gente já tinha um projeto do Papo de Casal um tempo atrás, né, uns 2 anos atrás, no Instagram. Inclusive, existe esse Instagram, se você procurar lá, @Papo de Casal, vai encontrar alguns materiais já que a gente fez um projeto e a gente deu uma paradinha, né, amor? Mas agora a gente tá voltando. Paramos, mas o Instagram tá lá e a partir de hoje a gente já vai começar a colocar mais conteúdos sobre o nosso trabalho para ajudar os casais desse Brasilzão aí. Olha só, a ideia do Papo de Casal, na verdade, é trazer todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente já estudou em 5 anos aí de jornada, para ajudar as pessoas a melhorar, a potencializar ainda mais o relacionamento. Mas, para esse primeiro episódio, eu achei que seria bem legal a gente contar um pouquinho da nossa história. Sim. E nada melhor do que a Elisângela para contar a nossa história. Eu vou ficar bem quietinho e vou deixar ela falar, porque eu na verdade, estou bem curioso para entender um pouco a visão dela de como tudo aconteceu. Tá. Porque eu não sei se vocês sabem, mas se vocês não sabem, vocês vão ficar sabendo agora, ela roubou eu. Ela me roubou. Eu morava em São Paulo. E aí eu vim para Curitiba passar um final de ano e nunca mais eu voltei, né, mano? Então eu vou deixar ela contar um pouquinho. E, lógico, né? Se estiver aumentando muitas coisas, eu vou entrar no vídeo e vou... Ele vai querer contar a versão dele. Vou contar minha versão também, lógico. Mas a nossa versão é muito parecida, eu acho, né? Tirando algumas coisas que você nunca me falou, que eu acho que você pode falar hoje aqui de como foi a primeira vez que você me viu, né? Aquele susto inicial daquela pessoa toda mal vestida. Então, mas eu quero que ela conte um pouquinho para vocês conhecerem a nossa história, para vocês entenderem como que a gente chegou até aqui, né? E é bem legal para que a gente já crie essa conexão com você que está tanto ouvindo, como você que também está assistindo no nosso canal do YouTube, tá? Hoje nós estamos gravando aqui num espaço totalmente improvisado, de uma forma totalmente improvisada, mas logo a gente vai ter o nosso espacinho de podcast, para que a gente também possa receber mais convidados para falar mais sobre assuntos que vão fazer muito bem para a vida de qualquer casal e de qualquer relacionamento. Então vamos lá. Amor, a gente se conheceu em 2015. Foi isso? Conta aí pro pessoal como foi, como que eu te achei, como que você me achou. Bom, vamos lá, pessoal. Essa história é meio maluca, assim, às vezes a gente conta, as pessoas falam, nossa, que história doida, né? Mas para começar, nós estamos há 8 anos juntos já. Então, são 8 anos de jornada, muita coisa aconteceu nesse período que a gente vai compartilhando aos poucos aqui com vocês. Mas para a gente compartilhar o que aconteceu até a gente chegar hoje e decidir fazer um podcast, compartilhar nossa história, trazer um pouco desse nosso trabalho também que a gente faz hoje, vamos começar do início, né? Como ele falou da história. E olha só, antes de eu conhecer o Jaciel, eu vinha, né, de uma separação de um primeiro relacionamento, um casamento que eu tive de 13 anos, e eu já tinha o Gabriel, que é o meu filho do primeiro casamento. Na época, o Gabriel tinha 4 para 5 anos, e olha que interessante, nesse período que eu fiquei solteira, né, de novo,
foram 3 anos aí que ficou eu e meu filho só. Eu tinha uma busca por um relacionamento, assim, de um cara que fosse um cara gente boa, um homem que fosse família, né? Isso era um dos valores que eu buscava, um homem família, um homem, né? Que aí também, entre os outros requisitos, eu era aquela que tinha um currículo. Eu falava assim, gente, eu só vou me relacionar com alguém que tenha essas qualidades aqui, né? Alguns requisitos, uma lista ali, como a maioria das mulheres gosta de fazer, né? Eu quero que o homem seja isso, tenha diploma, seja médico, seja advogado. Nada a ver. E aí entra uma crença também, já aproveito o gancho, mulherada, que eu falava assim pra mim, pras minhas amigas, né, que perguntava. Eu falava assim, né, que o homem aliás, eu falava assim, como eu não nasci rica, né, eu queria casar com um homem que tivesse pelo menos uma condição financeira melhor que a minha também. Eu falava, não, já que eu tive a oportunidade de nascer rica, pelo menos tenho a oportunidade, né, de casar com um homem rico. Então eu buscava várias qualidades, achando que, né, um homem que tivesse a qualidade de diploma, faculdade, uma profissão X, Y, Z, era um cara que era bem sucedido. Olha isso. Mas enfim, a nossa história, naquela época, gente, eu não sei se vocês lembram de um aplicativo chamado Tinder. Acho que tem até hoje. Existe ainda? Tem. Deve existir. Mas... Quer dizer, eu não sei se existe, tá? Mas, gente, a gente se conheceu no Tinder. E só que naquela época, o Tinder, eu fiquei sabendo desse aplicativo, né, de conhecer pessoas ali, por uma revista que eu li e vi falar e achei interessante, porque era uma revista de moda, né, aquelas nova, acho que nem existe mais a revista. E eu falei, bom, né, parece interessante, fui lá e comecei a pesquisar. Como funciona esse aplicativo? A gente olha o perfil da pessoa, e aí você vê lá a foto, mais ou menos, tinha um resuminho lá da pessoa, e aí você dá um match, né, um coraçãozinho. Se você gostou daquela primeira capa ali, você dá um coraçãozinho. Foto. E aí se o rapaz, né, do outro lado, a pessoa do outro lado também gostasse de você, ele também ia lá e dava um coraçãozinho. E aí foi isso que aconteceu, né, deu match. Né? Deu match. Deu match. Eu tava, na verdade, ela não contou essa parte, mas, né, eu morava em São Paulo nessa época, no interior de São Paulo. Verdade. E eu tinha vindo para Curitiba só para passar as férias do final de ano, que eu tinha saído do meu emprego, isso que fica para um outro dia essa história. Sim. E quando eu tava em Curitiba, passeio, na verdade nem em Curitiba, eu tava em Colombo, que é uma cidade, né, da região metropolitana, e ela morava lá no SIC, que é do outro lado. Eu acho que ali no Tinder tinha um negócio de um círculo que você colocava para ver a distância. Um raio, né? E aonde ela morava? Onde você queria, no máximo, que estivesse a pessoa. E aonde ela morava, da distância de onde ela morava para onde eu estava, faltava ali, acho que poucos metros, assim, de distância entre a linha que limitava ali até onde as pessoas onde eu conseguia ver as pessoas e as pessoas conseguiam me ver. E então, eu estava só passando férias, continuei. Isso. Aí, gente, e um detalhe. Quando eu estava nessa pesquisinha, olha que dia que era, gente. Dia 1º de janeiro de 2015. No dia 1º do ano, eu lembro que eu fui almoçar na casa da minha mãe com o meu filho, com o Gabriel. E eu deitei na rede depois do almoço para descansar ali. E o celularzinho na mão, né? Só ali, dando uma pesquisadinha. Só dando match no Tinder. Ver se tinha algo interessante ali pra mim. E aí apareceu, né, o Jaciel. Dia 1º de janeiro de 2015. Posso contar a história da praia? Pode. Já que você chegou nesse ponto, deixa eu contar. Né, ela chegou no ponto da gente se conhecer. Então agora deixa eu contar a minha parte, o que eu tava fazendo até a hora da gente se conhecer. Eu tinha ido passar o final de semana, o ano novo, na praia com meu primo e com a esposa dele. Uma praia aqui do Paraná. E na virada do ano, olha, gente, cuidado com as coisas que vocês fazem. Porque quando a gente vai falar muito sobre isso, quando você joga com o universo, quando você fala assim, eu quero, o universo vai te mandar um retorno. E aí vai de você escolher ou não a oportunidade. E por brincadeira, entre aspas, porque eu estava encalhado já também, já estava com 30 e poucos anos, não namorava, nada, a minha prima, a mulher do meu primo, falou para mim assim, vamos pular as ondinhas, Júnior. Você precisa desencalhar, vai que ano que vem você tá aqui com a gente de novo com uma namorada, né?
Falei, tá bom, vamos pular as ondinhas. Na meia-noite do dia 31 de 2014 para 2015, pulei 7 ondinhas pedindo para o universo que me mandasse, pedindo para Deus que me mandasse a mulher da minha vida. E aí, no outro dia, enquanto ela estava na rede... O que você estava fazendo? Eu tinha saído de... Eu passei o ano novo, aí 8 horas da manhã do dia 1º eu peguei meu carro e voltei para Curitiba, que eu queria ir no Beto Carreiro com meu primo, essas coisas. Então eu tinha acabado de chegar em Curitiba, provavelmente eu estava almoçando, com o celular na mesa, a gente fazia muito churrasco lá na casa desse meu primo, outro primo. Então a gente estava fazendo churrasco, provavelmente, alguma coisa, e tomando uma cervejinha, e apareceu você lá. E aí, enquanto você estava na rede, eu estava comendo carne e deu match. Ah, gente, é porque assim, eu acho que quando você dava um match na pessoa, ele aparecia alguma notificação, não era? Ah, acho que sim. Provavelmente aparecia uma notificação. Eu lembro, a notificação era um foguinho, assim, ó. Ó, a gente ficava esperando o foguinho ali do Tinder. Isso. E aí foi isso, gente, olha, então eu fui lá, né, me conectei com ele e ele também foi lá e curtiu minha fotinha. E foi incrível, porque naquele mesmo dia a gente começou a conversar pelo chat do Tinder, porque ele tinha um chatzinho lá, né, que a gente trocava mensagem. Uhum. E ali você decidia se você queria passar seu WhatsApp ou não. Mas acredito que a gente trocou o WhatsApp no mesmo dia, né? Ah, deve ter sido. Deve ter sido. Gente, as coisas com a gente foi tudo assim, ó, muito rápido. Depois na nossa história vocês vão ver que foi tudo muito rápido. E hoje é engraçado, porque eu falo nas minhas palestras, quando eu falo que eu mudei pra Curitiba, que eu te conheci no Tinder, as pessoas ficam, principalmente os mais jovens, eles ficam muito assim, Tinder, porque eu acho que o Tinder hoje deve estar uma beleza aquilo ali, né? Mas na época não, na época tinha, a gente encontrava assim, pessoas legais e tal, tanto que eu conheci eles hoje, faz 8 anos que a gente tá junto. E daí, amor, como é que foi? Então, e aí, gente, a gente começou a conversar no dia 1º de janeiro, né, o WhatsApp. No primeiro momento eu achei assim, eu falei, nossa, né, a gente conversou muito assim, e aí começou a trocar algumas ideias que começaram a bater, né, afinidades. E aí, desde então, a gente começou a conversar todo dia. Eu não tenho certeza, mas acho que uma semana ou poucos dias que a gente estava conversando no WhatsApp já teve um dia que ele pegou e mandou mensagem e começou a me chamar de amor. Pelo WhatsApp, olha só. Gente, fazia uma semana que eu nem conversei ele presencialmente, só por online. Aí eu lembro até hoje, gente, eu tava com umas amigas minhas, né, nem lembro, a gente tava conversando num barzinho, alguma coisa, e aí ele me falou, tá bom, amor, uma coisa assim, e eu falei, credo, eu falei, nossa, cara, você tá me chamando de amor, nem me conhece. Apaixonou, né? Mas ao mesmo ela escrevia bem no WhatsApp. Mas ao mesmo tempo aquilo ali me encantou, porque, né, nós mulheres temos muito disso, a gente pode até falar, nossa e tal, mas no fundo a gente gosta, né? A gente se sente importante, se sente que o cara tá interessado, então, ao mesmo tempo foi um choque ali, foi algo que, né, ganhou meu coração. Ganhou. E nesse dia que ela falou que eu chamei ela de amor, o que aconteceu? Como eu morava em São Paulo, eu voltei para casa, né? Eu morava com meus pais ainda na época, voltei para casa, mas eu tinha já, e a gente não tinha se conhecido pessoalmente ainda. Mas o legal foi que eu tinha me inscrito já para fazer o concurso do Banco do Brasil, né? Para trabalhar em Curitiba, se caso eu passasse. E aí, o que eu fiz? Como eu queria muito conhecer ela, e eu tinha me apaixonado pelas letras ali do WhatsApp, pela foto que eu tinha visto, quando eu cheguei em São Paulo, na casa dos meus pais, eu pesquisei se tinha algum cursinho específico em Curitiba para quem fosse concurseiro do Banco do Brasil, e eu achei. Isso foi numa terça-feira pela manhã, que eu procurei, já achei, na hora que eu achei eu já liguei, já fiz minha inscrição. Na época eu não tinha Pix, mas eu lembro que a moça falou que eu precisava vir para Curitiba até na próxima segunda-feira para tentar, para pagar e segurar a vaga. Foi o que eu fiz. Arrumei minhas malas, peguei meu carro e voltei para Curitiba para fazer o cursinho. Mas o cursinho, na verdade, era só uma desculpa, né, para eu poder conhecer a Elisângela e ficar perto da Elisângela. Então, foi mais ou menos assim. Cheguei em Curitiba num domingo e eu quero que ela conte para você agora a primeira visão que ela teve de mim. Então,
Lembra que ele estava de férias em Curitiba, ele não morava em Curitiba, né? Tava passando uns dias de final de ano na casa dos parentes dele e a gente começou a conversar ali na internet. E ele foi embora para São Paulo, para casa dele, e a gente não conseguiu marcar encontro, né? Presencial, porque aquela época, gente, era uma época que eu trabalhava muito. Mas você tinha expectativa Não. de me conhecer pessoalmente? Não? Ainda não, porque eram os primeiros dias, né? E daí você tinha que ir Acho que era eu que estava mais empolgado, acho, né? Na verdade, porque assim, gente, naquela época eu morava sozinha, né? Eu e meu filho, e eu trabalhava numa empresa, como contadora de uma empresa, e eu era aquela mulher workaholic, sabe? Que, tipo assim, eu trabalho em primeiro lugar. Então, até para marcar um encontro com uma pessoa que eu achava interessante, se eu não deixava o trabalho para ir, só se realmente surgisse um horário. Ela me achava interessante. Achava. E aí, olha que interessante. Ele foi embora para São Paulo. Eu falei, não, essa semana eu não posso, tô cheia de trabalho, porque é começo de ano, né? E fechamento de balanço, aquela coisa arada toda. E fui enrolando ele. Falei, não posso te encontrar. E ele voltou para a cidade dele, em São Paulo. Eu lembro que eu ia para barzinho com meu primo, o Jaime, e aí você falava que não podia, que você tinha que trabalhar até mais tarde, ou tinha que trabalhar no outro dia. O que você pensava? Eu falava, nossa, mulher só trabalha. Não, eu pensava que você estava me enrolando só. Eu acho que ela não quer nada, não. Era uma desculpa. Achei que achava que era uma desculpa. Não, mas não era. Eu era realmente... Isso é um ponto que eu... depois eu quero conversar com vocês mais sobre isso. Mas eu era uma pessoa assim que o trabalho pra mim vinha em primeiro lugar. E aí, ele foi embora e a gente continuou conversando. Por quantos dias? 15 dias? Não, do 15 dias. A gente começou a conversar no dia 1º. No dia 8 ou 9 eu fui embora. Uns 15 dias. Olha, conversando. Gente, ele estava na mesma cidade que eu. A gente conversava todo dia. Mas nesses 9 dias que ele ficou, eu não saí com ele. Não marquei nenhum encontro. Né? E aí a gente foi... Ele foi embora, enfim. Lá pro dia 9, 10 de janeiro, voltou pra cidade dele. E lá aconteceu isso que ele tava falando, do curso, porque daí ele queria uma desculpa pra vir me ver, né? Ficou bem apaixonado. E aí ele veio. Daí ele mandou uma mensagem pra mim, que daí ele começou a me chamar de amor. Ele falou assim, amor, eu arrumei um curso que eu quero fazer concurso do Banco do Brasil, e eu arrumei um cursinho, vai começar, acho que dia 20, né? Dia 20, é. Dia 20 de janeiro. E aí eu vou pra ir fazer a matrícula do curso e... eu queria te conhecer, queria te encontrar. Eu falei, tá bom, né? Então vamos encontrar no domingo, porque acho que ele viria no dia 17 por ali. E ele veio no domingo. E a gente marcou um encontro, gente, no shopping. No shopping. Porque eu fiquei com medo, né? Com essas coisas de internet, eu falo assim, não, vou marcar num lugar público, onde tem bastante gente, né? Não vou num lugar reservado, que vai, não sei, não conheço a pessoa. Não conheço, né, gente? Tem que ficar muito atento com esse negócio de internet. Foi assim, eu saí de casa em São Paulo, da cidade que eu morava até a cidade dela, dá aproximadamente 500 quilômetros até Curitiba. Então, no outro dia, às 6 horas da manhã, eu tava de pé, quando a gente marcou e tal, e eu vim no domingo. 6 horas da manhã eu tava de pé, já com mal arrumado, só coloquei as coisas no carro e estrada, né? Ou seja, eu ia direto do carro, da viagem, para conhecer ela. E aí no meio do caminho ainda teve acidente, eu fiquei um tempão parado na estrada, fiquei preocupado dela ir embora. Eu tentava de qualquer maneira ali, o sinal do celular na época não era assim tão igual é hoje, mas consegui avisar que eu ia chegar mais tarde. Só que nesse tempo, na época o carro não tinha ar-condicionado. Então, eu pensei, vou ter que chegar lá no shopping, vou ter que tomar um banho de torneira no banheiro do shopping rapidinho e trocar de roupa para ver ela. E aí, nos encontramos no shopping, à tarde. Fiquei esperando um tempo lá, perambulando pelo shopping, e ele nada de aparecer. Aí, de repente, quem conhece, né, depois se alguém for escutar esse podcast ou assistir o vídeo, em Curitiba tem um shopping chamado Shopping Estação. E ele tem 2 andares. E eu fiquei lá em cima, porque eu falei assim, eu vou ficar de olho na hora que eu ver ele lá embaixo. Se ele não for igual a foto que eu... Se ele
Se não for igual a foto que eu vi, eu posso sair correndo, né? Então eu vou ficar aqui esperta, né? Ficar lá de cima olhando. E aí eu lá de cima, assim, observando, e aí a gente trocando mensagem, e ele mandou mensagem, falou, já tô aqui e tal. Aí eu vi ele entrando lá embaixo. Não, foi diferente a história. Eu tenho uma memória, eu sou visual, você sabe que eu sou visual, eu lembro do momento, assim. Quando eu cheguei, você estava embaixo. E eu entrei pela parte de cima do shopping e tem uma passarela, assim. Você estava lá embaixo, de vestidão, toda linda, nossa, maravilhosa. Na hora que eu olhei lá de cima, eu falei, é ela. E já me deu aquele frio na barriga. Falei, é ela ali. Aí eu fui no banheiro, né, com uma... Na verdade, eu já tinha trocado de roupa no carro, tinha trocado a camiseta no carro. Meu Deus. E aí eu vi ela lá embaixo. Aí eu fui no banheiro, arrumei o cabelo, lavei o rosto e tal, pra tirar o suor, porque eu tinha passado um perfuminho, lógico, né? E aí eu avisei ela que eu tava lá em cima. E aí ela subiu. E quando ela subiu, você me viu daquele jeitinho lindo que eu tava. Só que, então, por isso que é bom contar as duas versões, porque eu não sabia que ele tinha me visto, né? Eu achei que eu vi ele primeiro, por isso. E aí, quando eu vi ele lá, eu falei, tô aqui em cima e tal, e a gente se encontrou. Gente... Nessa parte eu tenho vergonha. Não, mas é engraçado. Isso é legal para vocês já começarem a prestar atenção sobre as percepções que a gente tem. Cada um tem uma visão das coisas, né? Ele tinha uma visão de estar envergonhado, que a roupa dele estava horrível. Mas eu falei a verdade para vocês. Não, pra mim, tava tudo ok. Eu não tava nem preocupada com o jeito que ele tava vestido, né? Mas ele fala que ele tava ridículo. Você tava de uma polo. Eu tinha vindo na viagem, eu tava de camiseta branca, um shorts mais escuro e tênis. Normal. Só que quando eu cheguei em Curitiba, como eu tava muito nervoso e muito desesperado, porque eu tava atrasado, eu peguei qualquer camiseta na mala e coloquei. Depois que eu fui ver, eu coloquei uma polo vermelha com listrinha preta horrorosa que eu tinha. Aquele bermuda nada social, que não combinava em nada com a camiseta, um bermuda preto, cheio de florzinha, mais escura assim, e um tênis azul. Gente, eu tava muito, sabe? Depois que hoje a gente olha pra trás e vê como era a nossa vida antes, a gente olha, meu Deus, como é que você tava com essa roupa, né? Pra encontrar uma mulher que você tava louco pra conhecer. Mas foi muito bom, né? Aí depois a gente foi, almoçou no Madeiro. Ela pegou na minha mão a primeira vez porque eu tava nervoso, né? Ela pegou na minha mão porque eu tava nervoso, enfim. E aí fomos no cinema, né? Esses tempos atrás aqui eu contei pra ela que o filme que a gente viu no cinema aquele dia eu detestei. Mas era um filme, mas eu morria de rir no filme pra dar uma boa impressão, que eu tava gostando do que tava acontecendo e tal. O que a gente não faz, né? No início do namoro pra conquistar, né? Foi muito doido, assim. Mas olha só, mulheres, falando dessa percepção, porque às vezes nós temos uma percepção e eles têm outra, né? A cabeça masculina e feminina é totalmente diferente. Porém, como foi um detalhe bem importante, que isso aqui também é uma grande chave para vocês que vão acompanhar a nossa história, depois a gente vai falar muito sobre autoconhecimento, sobre constelação familiar, o que isso nos traz hoje, olhando para essa história, né? Que naquela época a gente nem sabia o que estava fazendo, o que estava acontecendo. Hoje a gente tem noção. Mas como ele falou, eu que peguei na mão dele. Se duvidar, acho que até eu que dei o primeiro beijo, não? Eu que beijei você primeiro? Não lembro. Então, o primeiro beijo foi dentro do cinema, demorou. Não, eu acho que eu dei um selinho, você na hora que a gente tá, shopping, né? Quando a gente se encontrou. Não. Quando foi se cumprimentar. Não, que selinho aqui. Eu já tava com... Eu te dei um beijinho no rosto? Não, a gente cumprimentou com um beijinho no rosto. A gente não foi de mão dada pro Madeiro. O primeiro beijo nosso, assim, que foi um selinho meia boca, foi na fila pra comprar ingresso do cinema. Foi na fila para comprar ingresso do cinema. E aí no cinema, beijou e tal, mas... Essa parte eu não lembro. Sei. Mas foi assim, não lembro, gente. Eu sempre fui muito tímido. Muito tímido. Não é verdade, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E eu tava bem nervoso, assim, porque quando eu encontrei ela, eu falei, caramba, muito melhor do que no WhatsApp, lógico.
E ali, quando a gente se encontrou e que a gente saiu do cinema, eu tinha certeza que era ali que eu ia ficar, era ali que eu ia investir, né, para ter um relacionamento. Era a mulher que eu estava procurando. Tanto que o cursinho eu acabei fazendo alguns dias, né, a gente se encontrou no domingo, aí a gente ficou toda semana conversando e tal, a gente se gostou. E aí a gente só foi se ver de novo na quinta-feira à noite, né, que deu, eu faltei. Dia 23 de janeiro. E ela morava longe, eu nunca tinha ido para aquela região de Curitiba. Essa então, parte é engraçada. Quando eu estava chegando, né, perto da casa dela, para quem conhece Curitiba, para quem é de Curitiba, vai conhecer, vai entender que eu estou falando ali da região do SIC. Então eu vim pela linha verde e tal, e lógico, depois que eu comecei a morar em Curitiba, eu aprendi outros caminhos, mas eu fui lá pela linha verde, pelo contorno e tal. E não é uma região assim, né, com todo o respeito, porque eu morei muito tempo e amo muito aquela região, mas não é uma região muito bonita. Tem muita empresa, tem algumas áreas de invasão ali por perto e tal. E a primeira vez que eu fui, eu falei, caramba, onde é que eu tô me metendo? Onde que essa mulher mora? Ela vai me sequestrar, vai roubar meu carro, né? Pensei, juro que eu pensei. Só que aí quando eu cheguei na frente do apartamento que ela morava, aí já mudou tudo, porque era um apartamento legal, uma região legal e tal. E a gente foi no McDonald's, né? E nesse dia a gente foi no McDonald's, já tava uma conexão bem legal, e foi logo nesse dia, pouco menos de uma semana depois que a gente tinha se conhecido, eu pedi ela em namoro, né? Eu conheci o apartamento, fui conhecer o apartamento dela. Acho que eu fiquei 15 minutos dentro do apartamento dela, porque tinha o Gabriel, ela tinha que buscar o Gabriel na casa da mãe e tal. A minha vida, gente, era uma loucura. Mãe solo, né? Só eu e meu filho. Então, era uma correria de levar pra escola, pegar na escola, trabalho, às vezes eu saía tarde. E nesse dia, o que eu fiz? Eu deixei meu filho na minha mãe pra eu poder encontrar com ele, sem o Gabriel. Porque uma das coisas que desse período que eu fiquei solteira, né, sozinha, é que eu não apresentava meus namorados pro Gabriel. Então, até que eu sentisse que aquela pessoa realmente, né, que eu falasse assim, não, esse é o cara que eu sei que eu vai se aprofundar o relacionamento, sim. Então, nesse período todo, eu nunca tinha apresentado nenhum namorado meu pro Gabriel, e ele tinha 5 anos, né? 5 anos e meio. Então, eu fazia essas estratégias, vou sair com alguém, eu deixava o Gabriel na casa, né, da minha mãe, enfim. E foi isso que aconteceu esse dia, né? Foi. Eu falei, não, é tudo corrido. Se quer ficar comigo, é tudo corrido, desse jeito. Mas foi bem legal, assim. Porque daí, isso foi numa quinta-feira, a gente começou a namorar. Na sexta-feira, teve um impacto bem grande na minha vida, que foi onde meu tio faleceu. Eu já tinha até contado pra ela que meu tio estava doente e tal. E meu tio morava aqui na cidade onde a gente tá morando hoje, aqui no interior do Paraná, em Jaguareí. E a gente só tinha começado a namorar na quinta-feira, e eu fui pro cursinho na sexta. E quando foi umas 10, meia, 11 horas da noite, eu liguei para ela para contar, né, que eu estava muito triste, que meu tio tinha acabado de falecer, que eu ia ter que vir para Jaguariaíva no sábado pela manhã, que meus pais que moravam em São Paulo ainda estavam vindo, tal, então eu queria vir me despedir do meu tio e convidei ela para vir junto. Mas ela não podia, porque ela tinha que trabalhar e tinha um churrasco, né, um encontro dos amigos lá em Curitiba. Um churrasco marcado com o pessoal do meu trabalho no domingo, que eu tinha convidado ele para ir junto até. E eu vim no sábado, ela não pôde vir, mas eu vim, né? Meu primo veio, eu estava na casa dos meus tios nessa época ainda, meu primo veio junto comigo. Voltei para Curitiba, cheguei em Curitiba no sábado bem à noite, já era quase meia-noite, e acabado, né, porque triste e tal. E aí no domingo pela manhã, quando eu acordei tarde, era umas 10, 11 horas da manhã, ela mandou mensagem que ela já estava no churrasco. E eu acho que você nem esperava que eu fosse, né? Não. Aí eu falei, não, eu vou. Peguei o carro e fui, também uma distância bem grande. Eu não conhecia Curitiba muito bem para andar de carro, mas eu peguei meu carro e fui até onde ela estava, e lá estava o Gabriel. E aí foi quando eu conheci o Gabriel, né? E aí você se encantou mais ainda comigo. Exato. Gente, isso eu acho que é legal a gente falar do relacionamento, né? Que as conquistas, elas são, a gente vai percebendo pelas atitudes da pessoa, né? E aquilo foi me conquistando. Essa atitude dele, mesmo com a dificuldade de ter viajado tão longe, tão cansado, né, para vir no velório do tio, e no domingo que ele tinha combinado comigo, ele foi lá, né, pelo menos estar lá comigo um tempinho. Então isso fez grande diferença. E depois a parte com meu filho, né, que isso eu vou contar mais detalhes para vocês daqui a pouco. E foi muito legal, assim, porque
era um tio muito querido, né, o meu tio preferido, ele que me ensinou a dirigir, ele que né, teve mais presença na minha vida assim durante toda a minha infância. E quando eu fui, eu me senti muito acolhido pela Elis, pelos amigos dela lá, enfim, e eu achei tudo aquilo muito legal. E aí eu conheci o Gabriel, né, e uma coisa que eu contei para ela já, e a minha família sabe, que as pessoas mais próximas sabem. Eu sempre falei, a minha vida inteira, que quando eu tivesse um filho, eu queria que o nome do meu filho fosse Gabriel. E hoje eu não acredito mais em coincidência, nem nada disso. E eu já peguei o Gabriel pronto, né? E a gente teve uma conexão muito forte desde o momento que a gente se conheceu ali dentro da festa, né? A Elis estava lá com os amigos, então eu pegava o Gabriel, a gente ia no parquinho, a gente ia no balanço, a gente brincava de se esconder e tal. E eu acho que foi nesse dia que, né, caiu a ficha tanto para mim quanto para Elis que a gente estava no caminho certo ali, né? E em pouco tempo depois a gente já estava morando junto, mas eu acho que a gente vai ter que deixar isso para um outro vídeo para não ficar tão longo, para uma outra parte a segunda parte do segundo episódio a gente vai contar como que foi nosso ano, nosso casamento, enfim. Mas foi algo que foi muito legal, que hoje já estão fazendo aí, na verdade, mês passado, né? Fez 8 anos que a gente se conheceu, 8 anos que a gente tá junto. Sei que um mês depois eu já estava morando com ela, a gente já estava viajando junto, a gente já conheceu meus pais, conhecia os pais dela, e desde então a gente não se larga mais. Lógico, tem altos e baixos, mas estamos juntos, né? E isso é o que importa. E agora a gente está trazendo para vocês aqui essa nossa história, para que talvez, olhando para a nossa história você também se inspire, né, no teu relacionamento. Por que o nosso relacionamento está bom até hoje? Então, gente, como ele falou ali, a conexão que ele teve com o Gabriel, isso para mim foi um grande ponto positivo, né? Acho que ali também foi o momento que eu falei, cara, esse homem tem tudo que eu escolho, né? Uma pessoa para ter um relacionamento, de um homem família, né? Ele demonstrava interesse pelo meu filho. Então, para uma mulher solteira que tem filhos, né, a gente pensa muito nisso, primeiro às vezes nos filhos da gente, do que em nós mesmos. E eu digo assim, foi algo que valeu muito a pena. Então, se você hoje está aí em busca de um relacionamento, né, está desesperançosa de que existe uma pessoa, aquela pessoa que vai te completar, que vai ser alguém que vai ser uma boa pessoa na sua vida, não desista. Existe. Né? A pessoa está aí, disponível em algum lugar. A gente não pode perder as esperanças, né, gente? Fiquei 3 anos nessa procura e encontrei. A única detalhe, né, que eu falei lá no comecinho, que eu tinha uma lista de requisitos, que um deles era que ele fosse até rico, né, tipo assim, bem sucedido e tal, né, amor? Naquela época não tinha, mas eu digo para vocês, gente, isso não é o principal. Porque riqueza, que isso é uma das coisas que hoje eu falo muito, né, prosperidade, riqueza, ela vai muito além do dinheiro. Então, tudo isso que a gente construiu na nossa vida juntos, a gente passou muito perrengue, né, amor? Demais. Muitas coisas pra gente chegar hoje, onde a gente tá, né, com a mentalidade que a gente tem. Mas eu digo, valeu a pena eu ter, tanto eu como ele, naquela época, a gente ter acreditado, acho que primeiramente no amor, né? Acreditado que aquela pessoa ali, se tudo aquilo que eu comecei a perceber de mais valor, além do material, além da aparência física, além da roupa, né, que ele estava ali falando, eu me conectei muito com o coração dele, né, com a pessoa. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Não olhar a aparência, lógico que conta, né, quando a gente está no começo do relacionamento, a gente olha, né, se é bonito e tal. Mas acho que a gente consegue olhar o ser humano além das aparências, né? Além das condições financeiras, e a gente se abrir para o amor mesmo, para um relacionamento, né? E é isso que eu queria finalizar pela hora que eu estava falando, né? Hoje a gente tem um relacionamento do jeito que o nosso relacionamento hoje é, depois de 8 anos, porque a gente continua fazendo as mesmas coisas que a gente fazia quando começou. Isso é importante para os casados, ó. Sim, para os casados, ou para quem namora já tem há relacionamento, tempo, né? Porque às vezes parece que cai na mesmice, mas é a gente que faz cair na mesmice. A gente fica na nossa zona de conforto. E o amor está ali ainda. Tem o amor, né?
Se estão juntos é porque tem algum sentimento. E como que a gente faz para reviver esse sentimento? Começa a fazer as mesmas coisas que você fazia lá atrás. Coloca uma boa roupa, faz um bom jantar, vão passear juntos, andem de mãos dadas. Não deixem esfriar. Né? E eu tenho certeza que acontecendo isso, vai acontecer da mesma forma que aconteceu. Não digo que durante 8 anos a gente nunca teve nossos baixos no relacionamento, lógico que sim. Mas com a mentalidade que a gente tem hoje, com tudo que a gente aprendeu e é o que a gente quer passar para vocês, a gente sabe passar por cima disso, a gente sabe, dentro do relacionamento, a comunicação é algo muito importante e a gente sabe passar por cima disso, a parar as arestas e dar a volta por cima. É assim que a gente tem feito já há 8 anos e hoje a gente tem um casal de namorado que estamos casados há 8 anos e isso é muito legal. E é isso que a gente quer passar para vocês, né? A nossa verdade, para que a nossa verdade toque vocês de alguma forma e que vocês se inspirem, né? Se inspirem no nosso relacionamento, que não é perfeito, mas eu tenho certeza, amor, que hoje as pessoas querem um relacionamento igual ao nosso. Exatamente, gente. Então, no próximo episódio, fiquem aí ligadinhos. A gente se vê na próxima semana aqui no podcast. A gente vai continuar essa história. Isso, e se você gostou do vídeo, se você está aqui no YouTube, comenta, compartilha, ativa o sininho, as notificações, se inscreve, deixa aqui seu depoimento de como que é seu relacionamento também. A gente espera você no próximo vídeo, episódio 2 do podcast Papo de Casal. Um abraço.